Graça e paz da parte de Cristo Jesus a todos os irmãos. É uma alegria mais uma quarta-feira nos reunirmos para estudar esse tema que tem sido bastante instigante. Interessante, meus irmãos, a gente observa com os olhos humanos as coisas por algumas vezes e precisamos ter essa cautela, pois tem uma irmã que me procurou no domingo para fazer uma lista de perguntas sobre o nosso estudo de Gênesis. E eu parei para tentar exercitar minha lembrança e ela não veio nenhum estudo ainda. Ela não pôde comparecer por alguma questão de dificuldade de transporte, locomoção. A gente sabe que dia de semana existe uma certa dificuldade realmente de alguns irmãos. Alguns irmãos vêm de Belém, mas para você ver o potencial que existe nos instrumentos que a gente tem às mãos, como no YouTube. E ela não perdeu nenhum, ela assistiu todos por meio desse canal, que é estratégico. Então, a gente se alegra em saber disso, que por mais que o trabalho ele não possa contar com uma adesão tão grande quanto se gostaria, por essas situações que não estão no nosso controle, nem dos irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo difundida, está surtindo o seu papel. E eu tenho certeza que tanto você que vem conosco aqui participar, quanto você que também não pode vir, mas acompanha depois no canal da IPA, também está sendo ricamente abençoado, ricamente instigado quanto a esse tema, como tudo começou. E hoje nós chegamos à nossa sétima lição, hoje encerrando esse mês de fevereiro, já na próxima semana já estaremos em março. E o ano já está passando rápido, né? Demora só janeiro. Quando chega de fevereiro para frente, aí já caminha na velocidade normal. Abra sua Bíblia comigo para nós lermos um texto que nos ajudará a começarmos o nosso estudo de hoje, que se encontra lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versos 16 até 18, para falarmos sobre a criação, sobre como as coisas foram criadas, como tudo veio à existência. Colossenses, capítulo 1, versos de 16 a 18. Até mesmo no domingo, nosso culto abençoado que tivemos aqui com a presença do pastor Jonatas, lá de Tomé Açu, ele me perguntou sobre o tema, né, antes de vir aqui conosco, e eu passei para ele um resumo do que eu já tinha falado, para ele não tratar dos mesmos pontos, e ele me confessou que checou tudinho lá no YouTube, viu as outras pregações anteriores para falar exatamente, e foi da parte de Deus, né? Queria dizer para vocês, já antecipando, com uma grande alegria, que o mês de fevereiro, que a gente já está praticamente hoje encerrando, porque a nossa próxima programação vai ser no domingo, já é março, primeiro domingo de março. O mês de fevereiro, meus irmãos, foi um mês muito especial para a história da IPA, porque foi o mês onde a igreja teve a maior arrecadação da sua história. Não é qualquer coisa. A maior arrecadação da história da igreja, da história da igreja. E eu comentava com o nosso tesoureiro, nosso diácono Edson, falei, Edson, é assim que se faz quando nós cremos que o Senhor tem poder. Não se faz terrorismo, não se perseguem as pessoas, não se abre espaço para a teologia da prosperidade, não precisa de nada disso. A boa e velha Bíblia, pregação e oração, e Deus faz a obra dele acontecer. Nós precisamos relembrar disso, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, e não é por força nem violência, é pela pregação da palavra de Deus que as coisas acontecem. Colossenses capítulo 1, 16 a 18, diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter
a primazia. Nele foram criadas todas as coisas. Como você já sabe, o livro que nós estamos usando como base é Gênesis 1 e 2, do Adalto Lourenço. Nossa introdução, meus irmãos, nós destacamos alguns pontos importantes. Primeiro que a teologia do século XX, ou seja, os anos 1900, este século chamado passado já, porque estamos no 21, ele foi marcado por muitas tentativas de harmonização entre os ensinamentos das Escrituras Sagradas e propostas científicas. Um exemplo disso é na sociologia, onde nessa tentativa de harmonização surgiu a teologia da libertação, que é herética, diga-se de passagem, e que eu posso estar correndo o risco de ser lacônico, porque a gente não tem tempo para abordar muito sobre essa heresia específica e também as outras que a gente está citando aí. Mas, em suma, ela defende que o evangelho ele só é efetivo, só é eficaz quando transforma a sociedade no tocante ao social, no tocante à vida financeira das pessoas, mas não necessariamente para que elas enriqueçam. Então, está muito ligado com a assistência social, que é um braço importante da pregação do evangelho, mas não é a sua principal tarefa. A principal tarefa do evangelho é comunicar o juízo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a graça de Deus. Se ele não está fazendo isso e estiver aplicando-se de maneira profunda na assistência social, ele não atende o seu propósito, porque ele não está salvando as pessoas, só está melhorando a vida delas. E para que continuem agora melhores indo para o inferno. E não altera o destino eterno delas. Por isso Cristo ele é categórico ao dizer aos seus discípulos, quando Judas ele cria todo um caso por causa do vaso que Maria usa ali para ungir a Jesus, né, por conta ali daquele processo de perfumá-lo ali, com as suas lágrimas e cabelos, vai enxugando seus pés. E aí Judas, mas olha, isso aí podia ter sido vendido, esse vaso quebrado de alabastro, e dava o dinheiro para muitos pobres. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim: os pobres sempre os tereis convosco, não é? Porque nós sempre teremos. Gente, sem entrar muito nesse detalhe, é importante nós entendermos que a função do evangelho não é essa, prioritariamente. É atender com maestria, com fidelidade, o que o evangelho nos conclama fazer, que é pregar sobre a salvação, sobre um juízo que Deus haverá de instaurar sobre o mundo e os incrédulos, e a graça dele que será sobre os eleitos. Uma outra tentativa de harmonizar a teologia no século XX com áreas científicas foi na área da economia, com o surgimento da teologia da prosperidade. A economia que é uma ciência, uma área de estudo voltada à utilização, à matemática dos recursos. É um curso que, embora você pense que é de ciências exatas, ele é de ciências humanas, curso de economia. É um curso brilhante, muito interessante, mas na teologia se buscou harmonizar através da teologia da prosperidade, que você também já conhece. E na área da psicologia, a mesma coisa. E hoje a gente tem visto muito isso também, mas no século XX também com o surgimento da psicologia cristã. E são muitas outras áreas de conhecimento científico que foram se confundindo com a teologia nessa vã proposta de homens do passado e também do presente de tentar conciliar propostas científicas ou teorias científicas com a Bíblia. Na área das ciências naturais ou das ciências biológicas não foi diferente. E essa tentativa de harmonização aparece na forma do chamado evolucionismo teísta. Por que teísta? Vamos fazer um exercício lógico aqui bem simples. O ateísta é aquele que não crê na existência de uma divindade, não é? Theos, do grego Deus. Agora, o teísta, como nós somos teístas, ele crê na existência de uma divindade. No nosso caso, a gente é teísta e exclusivista, porque nós cremos na existência de um único Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro, Senhor de Israel. E o evolucionismo teísta vai tentar
e a gente vai ver lá na frente que não vai conseguir, conciliar o irreconciliável, a teoria da evolução com Deus por trás dela, como seu autor. E a gente vai ver por que isso não é possível. A Bíblia, queridos, não contém erros científicos, portanto, ela é perfeitamente compatível com as descobertas científicas que já foram levadas ao conhecimento da humanidade, havendo sempre uma harmonização natural, mas não é assim com as teorias científicas. Nós vamos identificar isso hoje. Como, por exemplo, observe os livros textos utilizados nas universidades. Eles se desatualizam com uma velocidade tal que muitas vezes nem mesmo os professores conseguem se manter com a última versão. O que aquele professor estudou na academia no tempo da sua formação, hoje talvez já tenha sido refutado. Por quê? Na área das teorias, você não tem concretude e perpetuidade. O que isso quer dizer? Você me perguntaria. Ou seja, o que se teoriza na ciência é apenas transitório. É porque ainda não se chegou numa constatação prática que refute aquilo. Como eu falei para vocês do vulcão na Lua, como eu falei para vocês dos buracos negros e tantas outras questões que colocaram na vala comum diversas grandes descobertas do passado que até então eram verdades absolutas e deixaram de ser. A Bíblia não está nesse rol de mudança repentina e de refutação constante, porque ela não trabalha com teorias, como nós vimos nas aulas anteriores. Ela trabalha com a discriminação ou com a descrição real de como tudo começou. Porque é o próprio Deus que nos revela, ele estando lá, sendo o único com autoridade suficiente para nos contar a origem de todas as coisas. Porque ninguém hoje está vivo e esteve lá antes. Nem mesmo Adão, se estivesse vivo, teria condição de contar-nos detalhadamente como tudo começou. Porque ele já surgiu no 6º dia. Ele não sabe o que aconteceu para trás. Quando ele abriu os olhos, quando Deus soprou nele o fôlego de vida, já tinha flores no campo, já tinha árvore, já tinha fruta, já tinha animal, já tinha tudo. Já tinha toda a complexidade da natureza. Muitos não percebem que o conhecimento científico muda e muda muitas vezes, e muda muito rápido. Mas a Bíblia, ela nunca precisou passar por nenhuma atualização, por mais que alguns hoje defendam que assim seja feito. E defendem de maneira a atacar a autoridade e a suficiência da palavra de Deus. O que foi escrito há 2000 anos atrás continua tão verdadeiro hoje quanto no tempo que foi escrito originalmente. Isso é impressionante. E a ciência bem intencionada ainda tem confirmado nos dias de hoje, embora isso não seja um fator que vai trazer mais fé para nós, porque nós cremos na Bíblia porque ela é a palavra de Deus, não pelas evidências que nós temos de sua confirmação histórica. E ainda assim, nós temos visto a ciência caminhando para convergir com o que a Bíblia harmonicamente nos apresenta como um relato digno de nossa confiança para a criação. A humanidade só tem um livro de cujas afirmações foram, são e sempre serão verdadeiras, que é a Bíblia. O livro da academia hoje ele tem que ter uma nova edição, um novo volume, a edição revista atualizada, porque foram corrigidos os erros da versão anterior. A Bíblia ela não precisa de nenhuma correção, porque ela é perfeita. E nós sabemos que essa afirmação ela pode afrontar e não ser aceita pela grande maioria das pessoas, mas continuamos insistindo nela porque é a mais lógica. E é isso que nós vamos tentar cada vez mais apresentar para você nesse estudo. Em primeiro lugar, queridos, é importante nós entendermos a teoria da evolução. Porque mesmo para contestá-la, pastor, mas para que perder tempo falando a teoria da evolução? É importante você conhecê-la, como ela é verdadeiramente. Porque muitas vezes você conhece do corte da internet, ou você conhece superficialmente, até para debatê-la, você não tem elementos suficientes para entender o que ela significa. Então, o primeiro ponto de partida sobre a teoria da evolução é a proposta feita por Charles Darwin no seu livro A Origem das Espécies. Antes de nós desenvolvermos um estudo
sobre a proposta evolutiva e o livro de Gênesis, nós precisamos esclarecer algumas confusões e interpretações erradas acerca do evolucionismo, principalmente quanto a essa teoria, chamada teoria da evolução das espécies. Nós podemos começar por Darwin, e ele trata nesse livro, A Origem das Espécies, a origem da variedade das formas de vida. Você conhece a história, ele foi numa expedição à ilha de Galápagos, e então lá observou animais que ainda não tinham sido estudados pelos europeus no seu contexto. Então ele nota certas características muito peculiares que só haviam naquela ilha, por um certo isolamento, e começa a teorizar e a trazer uma certa observação. Lembra do que a gente falou das teorias científicas? O que é a teoria científica? É uma forma racional do homem tentar explicar o que ele está enxergando ao seu redor. Não necessariamente isso representa a verdade, representa uma tentativa de explicar. E aí surgem outras tentativas melhores e vão superando as anteriores, e é assim que funciona a ciência. Darwin trata nessa obra sobre a origem das variedades de forma de vida, e não sobre a origem da vida. Isso é muito importante esclarecer. Darwin ele não fala da origem da vida. Poucas teorias se incumbem disso, dada a distância, a dificuldade de reunir elementos sólidos para explicá-la. Se eu ignoro a Bíblia, eu fico em maus lençóis para tentar explicar de maneira lógica a origem do universo. Eu vou sempre descambar na aleatoriedade e no acidente dos eventos. Mas a teoria da evolução não fala da origem da vida, fala da origem das espécies. É por isso que o nome do livro de Darwin é assim. Ela propõe, como um dos seus principais fundamentos, a seleção natural como um fator evolutivo. Então, para Darwin, a seleção natural era um processo observável como principal fator evolutivo. Entretanto, para Darwin, a seleção natural atuava somente na seleção do que já existia. Interessante você perceber isso. Ou seja, a seleção natural não produzia possibilidades para que a escolha natural fosse feita. Então, o que produz, eu pergunto para você, essa quantidade de possibilidades para que a seleção natural pudesse escolher apenas alguns dentre tantos? A seleção natural. Se a própria seleção não produz mais possibilidades. E você poderia, ou como qualquer naturalista, facilmente me contraditaria agora, diria, mas é fácil responder isso. Bilhões de anos de variações e adaptações produziram diversas possibilidades, mas essa resposta está errada. Por quê? Tempo e processos naturais são fatores diferentes, distintos. Tempo, esses bilhões de anos que eles defendem, os naturalistas, e os processos naturais, que são variações e adaptações de cada espécie, são duas coisas diferentes. Então vamos arrumar essa pergunta que a gente fez inicialmente. Que tipo de variação e adaptação teria produzido novas possibilidades de evolução, das quais teriam sido selecionados num processo de seleção apenas alguns indivíduos dentre tantos? Aquelas que seriam mais vantajosas. Aí sim, correto. E quais seriam essas variações e adaptações? Somente o que já existia codificado no código genético que pudesse ser expresso. Está ficando mais complicado, né? O que acabou de ser dito é que é um fato científico comprovado por inúmeras publicações e por inúmeros estudos. O que eu quero dizer para vocês? Olha só. A adaptação e a variação não são evidências da evolução, como intentam os naturalistas, porque a teoria da evolução não afirma que os homens vieram dos macacos. Acredite, ela nunca disse isso. Mas, pastor, como assim? Eu sempre acreditei que o evolucionismo defendia isso. Não. Porque o que não existe codificado do DNA não pode ser expresso. Variações e adaptações são reais. Existem seres humanos mais altos e menos altos. Existem seres humanos que têm olhos azuis e outros têm olhos castanhos escuros. Outros têm os cabelos crespos, outros têm cabelos lisos. Variações e adaptações.
dentro de uma codificação genética principal, que não pode ser alterada. Veja, bilhões de anos não poderiam fazer que uma característica biológica desaparecesse ou aparecesse se ela não estivesse previamente, precisamente codificada no DNA. Esse é o processo básico de transformação genética, ou melhor dizendo, de transmissão de informação genética de uma geração de indivíduos para os seus descendentes. É por isso que você vai nas regiões nórdicas e as crianças nascem louras naturalmente, porque há centenas, há milhares de anos, seus antepassados eram assim, transmitindo geração após geração aquelas características. Da mesma forma, na codificação genética africana, na codificação genética indígena, na codificação genética asiática, na codificação genética ocidental, oriental, da mesma forma. É impressionante. Isso pode eventualmente ser alterado através do processo de miscigenação. É por isso que você vê novas características fenotípicas dos seres humanos surgindo ao longo dos anos. Mas o que não existe não pode ser expresso. Exemplo, o que não existia como uma raiz não vai ser criado pela necessidade. É aquele clássico exemplo de que você precisa muito de asas e não é por isso que você vai desenvolvê-las. Porque não está no nosso código genético produzirmos o arqueamento dessa estrutura que as aves têm, chamada asas. O que é transmitido é informação que já existe. Informação genética que se expressa em estrutura e sistema. Estrutura chamada óssea, estrutura de pelos ou escamas, unhas, sistema digestivo, respiratório, circulatório, órgãos completos e complexos como asas, patas, coração, pulmão, guelras, que são repassadas de uma espécie para outra geração após geração. Um indivíduo que recebe informação que produz pata, não pode passar informação genética que produza asa. Dá para compreender? Agora está ficando mais simples, né? Isso é um fato científico. O naturalista defende isso. Mas não poderia haver variações e adaptações quanto ao tipo de pata e asa? Sim. É por isso que numa raiz genética você tem um canino que tem uma pata menor e o outro maior. Porque ele representa ou possibilita a alteração. Então, voltando ao ponto anterior, adaptação e variação são coisas diferentes. Elas não são evidências naturais da evolução darwinista. Plantas e animais variam, se adaptam, dependendo do ambiente ao seu redor. Microfone para o presbítero Oswaldo. Muitos exemplos citados como evidências de evoluções, como o desaparecimento do dente ciso, o que não tem nada a ver com evolução, se trata de uma perda e não do ganho de uma nova função. Ou seja, não é evolução, é degradação. O apêndice como órgão vestigial, você lembra disso? E nunca foi, porque o apêndice tem função específica no sistema imunológico e com a flora intestinal. Nada mais são do que interpretações erradas de evidências científicas que são opostas à evolução e não a favor delas. Pois, o que eu quero dizer para você nisto? Muitos que advogam a teoria da evolução, na verdade, estão a defendendo com base em evidências erradas, que a contrapõem. É como nós estávamos conversando ontem com alguns irmãos, lá no ponto de pregação e depois dele, sobre a heresia. A heresia muitas vezes se pauta com o desconhecimento da Bíblia na defesa de um aspecto, uma doutrina frontalmente contrária à palavra de Deus e muitas vezes se utilizando de versículos que depõem contra eles. Tamanha ignorância. E aí fica fácil até o debate. E antes de passar para o comentário do nosso irmão presbítero Oswaldo, ainda hoje, algumas pessoas acreditam que Darwin propôs que os seres humanos teriam evoluído dos macacos. E muitos professores ensinam desta forma. Mas não é verdade, também não representa isto a teoria da evolução. A teoria da evolução não propõe que seres humanos evoluíram de macacos. E a teoria da evolução defende que seres humanos e macacos teriam evoluído de um ancestral comum, o que é diferente também. Como isso foi possível, você me perguntaria? Se você já sabe que não foram bilhões de anos, nem adaptações ou mesmo variações,
Como isso teria sido possível? Não foi. Não é possível, porque nunca aconteceu. Seres humanos sempre foram seres humanos. E isso desde o início. E qual é a evidência disso? Qual é a evidência disso? Informação genética codificada em DNA. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente tem a questão teoria, e ela é uma teoria, ela precisa de comprovação, ela precisa de, de uma experiência que a certifique. Essa aqui é a grande questão. Por isso que ela ainda é teoria e sempre será teoria, que até hoje não se teve nada que a certificasse. Então, por exemplo, o que é muito pedagógico e ainda ensinam nas escolas, né? Em ciência, aquela ciência do primário, que as girafas de pescoço comprido é pescoço curto. Então chegou um momento, numa grande seca, as que tinham pescoço comprido tinham mais vantagem e elas sobreviveram. Mas então, como explicar os outros animais mamíferos que estavam ao redor desses espécimes e que sobreviveram também? Então, não há uma explicação evidente. Não tem como. Então, às vezes, as pessoas têm a ânsia e a pressa de embarcar nessa teoria, de contrapor, de negar a Deus e aceita qualquer coisa. E interessante que elas vão aceitando de tal forma que põe a mão no fogo, se precisar pular de um penhasco, pula, só para provar o que não tem prova e nem terá ainda. Ridicularizam quem pensa diferente. Ridicularizam quem pensa diferente, e aí chama, você é um terraplanista, está na moda isso agora. Então, mas isso cancelamento, né? Isso é bobagem. Né? E às vezes a gente tem que, inclusive, lembrar essas pessoas, não, você está botando a tua mão no fogo por algo que é teoria. Muito bem colocado, meu irmão. Então, informação genética. E isso pode ser provado pelas pesquisas, pelos estudos de genoma, de genética que nós temos atualmente e que são profundamente reveladores sobre a espécie humana e que testemunham contrariamente à teoria da evolução neste contexto específico de codificação genética. As mutações, você poderia me perguntar, não podem produzir seres diferentes, vão produzir seres da mesma espécie com aspectos diferentes, mas ainda serão seres humanos. Um exemplo é a síndrome de Down. Ou o indivíduo que possui síndrome de Down não é ser humano, é uma espécie diferente. É um ser humano que tem uma mutação genética. Tá? Informação genética codifica o DNA, é um código. Ou seja, seres humanos sempre produzirão outros seres humanos. Plantas sempre produzirão outras plantas. E invertebrados sempre invertebrados. Isso é bíblico. Não pode, não é, a videira produzir figos. Percebe? Codificação genética. Mutações são erros, sim, que acontecem na codificação genética. Por isso que existe um sistema de reparo do DNA. Como em pesquisas da Mutation Research, que é uma instituição norte-americana de pesquisa de genoma, e esse sistema de reparo de DNA corrige erros, deteriorações, perdas de informação genética. Mas segundo a teoria da evolução, erros, deteriorações e perdas de informação genética teriam produzido formas de vida mais aptas a sobreviver que os seus progenitores para trás. E é exatamente isso que é proposto pela teoria da evolução, utilizando as mutações. Isso é impossível, geneticamente falando, pois o mecanismo de reparo é muito eficiente. E se ele não existisse, a vida já teria desaparecido da face da Terra há muito tempo. A gente se adapta. A adaptação, ela não é própria do evolucionismo. A adaptação é própria da espécie humana. E sim, por que homens das regiões do hemisfério norte possuem mais aptidão genética para desenvolver pelos na face, a barba? Por conta do clima, adaptação.
Veja, e por que nós, brasileiros tropicais, né, sobretudo aqui próximos da linha do Equador, temos mais dificuldade com isto? Por conta do clima, oleosidade da pele e diversos outros fatores, sendo quase uma raridade. Nós temos aqui a questão do desenvolvimento da barba. O Murilo me entende, ele sabe do que eu estou falando. Então, a mutação ela não gera a evolução necessariamente nesse contexto do que defende a teoria da evolução. Esse mecanismo de mutação faz parte da sabedoria do Criador, expressa no DNA das formas de vida. Os processos naturais não sabem diferenciar o certo e o errado, o que funciona e o que não funciona. Ele não vai ajustando para dar certo. Não existe essa possibilidade. Porque, como defendem os evolucionistas, outros mecanismos, por exemplo, como mecanismos evolutivos de recombinação do material genético, de fluxo, de escape gênico, não explicam ainda como que certas espécies ainda estão da mesma forma como estavam séculos atrás. É importante destacar aqui que só o fluxo gênico, que é entre uma cultura específica, só ocorre entre populações de uma mesma espécie, não entre espécies diferentes. Então não existe fluxo gênico de um homem para o cavalo, ou do homem para a planta, ou vice-versa, do sapo para o... Não existe essa possibilidade geneticamente falando. Mas olha, para avançar um pouco sobre isso, é importante a gente falar sobre princípios. E entender o princípio básico da evolução nos explica muito sobre por que ela está errada. Primeiro, não é a seleção natural. Se você pensou que a seleção natural era o princípio básico da evolução, você está equivocado, porque o princípio básico da evolução significa mudança, é mutação. Mas não qualquer tipo de mudança ou mutação, são mudanças significativas. A evolução não poderia ocorrer em um único e um mesmo indivíduo ao longo da sua existência completa, ou seja, dele se tornar o mesmo indivíduo, naquele videozinho naturalista que é muito apresentado, né? Em escolas e no YouTube você pode ver o girino que vai se adaptando, aí cria a perna, se torna um sapo, aí depois vai se desenvolvendo, vai crescendo, se torna um macaco, aí vai se desenvolvendo, crescendo e anda ereto, aí se torna o homem. Mas não podia correr com um único indivíduo. São mutações que levam diversos anos e, segundo a teoria naturalista ou evolucionista, bilhões de anos. Então, evolução significa mudança ao longo do tempo, mas não é qualquer mudança. Por exemplo, essas mudanças deveriam indicar alterações fundamentais em uma espécie, quando comparadas às características dos seus antepassados. Se invertebrados não pudessem passar por variações e adaptações suficientes para que os seus descendentes se tornassem vertebrados, a evolução não poderia jamais ocorrer. Mas, em segundo lugar, a evolução não pode acontecer no mesmo indivíduo. Como eu falei, um peixe que nasceu peixe não se tornaria um anfíbio ao longo da sua existência. Não seria evolução. Note que o caso da mudança da lagarta em borboleta, e você poderia lembrar desse exemplo, chama-se metamorfose e não evolução. Não é um processo evolutivo. E olha só, evolução por definição significa a sobrevivência do melhor capacitado ou adaptado, que é o princípio básico da evolução. O princípio básico da evolução não é adaptação, não é seleção natural, é morte. Mas como, pastor, morte? Porque formas de vida que não estivessem em condição de competir com os demais e sobreviver vão morrer ao longo do tempo. E assim se classificaria, segundo Darwin, a evolução. E a gente poderia utilizar o título original da obra de Darwin, no seu livro Sobre a Origem das Espécies. Esse é o título original da obra dele, tá? Sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela sobrevivência. A gente resume, né, na academia para falar só a origem das espécies, mas o título do artigo dele é esse. O princípio básico da evolução é a morte, e o raciocínio é simples. Olha só, na proposta evolucionista, formas de vida precisariam dar lugar a outras formas de vida ao longo do tempo. Se isso não ocorresse, a evolução não poderia acontecer. Se todos os indivíduos de uma mesma espécie
nunca morressem, eles sempre estariam perfeitamente adaptados ao meio onde eles estão inseridos. Portanto, não haveria a luta pela sobrevivência, nem a atuação da seleção natural, mesmo que houvessem variações entre aqueles indivíduos, um mais alto, um mais baixo, um cabelos mais lisos, outros cabelos mais crespos. Ou seja, todas as formas variantes estariam adaptadas se eles não morressem. E isso só não ocorre se o processo fosse degenerativo, que seria o oposto do processo evolutivo. Então, a teoria da evolução depende da morte. Sem a morte, não existia a menor possibilidade científica de ser feita uma proposta aceitável sobre a teoria da evolução. Então, para terminar, nós queremos aprofundar e entender melhor esse princípio, como ele não se coaduna com esse entendimento que nós chamamos, lembrando lá da introdução da tentativa de harmonização de uma teoria científica com a Bíblia, que nós chamamos de evolucionismo teísta. E existem muitos. Muitos, nós poderíamos citar diversos aqui. E o Adalto Lourenço cita aqui o Francis Collins, ex-diretor do projeto Genoma e autor do livro A Linguagem de Deus. Era um evolucionista teísta, ou seja, ele acreditava que foi Deus que promoveu o processo da evolução. Mas a proposta que procura harmonizar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico é conhecida então como evolucionismo teísta, entretanto, com uma leitura que automaticamente não é literal de Gênesis 1 e 2. Por quê? Para ser um evolucionista teísta, a pessoa não pode mais acreditar que o mundo foi criado em 6 dias. Literalmente, como a Bíblia nos ensina. Todas as propostas de evolucionismo teísta, desde o final do século XIX, quando surgiu bem contemporâneo ali com Darwin, até hoje, tentam explicar como Deus teria usado a evolução, tentando encaixar o registro fóssil, a coluna geológica ao relato bíblico. Portanto, todos os proponentes do evolucionismo teísta não leem literalmente Gênesis, já é um grande problema. Porque eles já atacam a leitura histórica gramatical da Bíblia, lendo-a por um viés histórico crítico. E todos eles tendem a admitir que a sequência evolucionista e a sequência bíblica não se harmonizam perfeitamente ou naturalmente, e que sempre vai haver a necessidade de um artifício não natural para que essa harmonização suposta possa acontecer. Mas independente do artifício utilizado por um evolucionista teísta, essa suposta harmonização, ela bate numa incompatibilidade fundamental. Que é o quê? Você pode ler comigo? Qual é essa incompatibilidade fundamental? Um estado notável, incontestável, observável, ciência, observação, de degeneração. Isso trava essa tentativa de harmonizar a teoria da evolução com a Bíblia. E por quê? Veja só, a teoria da evolução ela é incompatível com as leis da natureza. Vou voltar um pouco para a termodinâmica, que o Oswaldo nos ajudou bastante na semana passada. As leis da termodinâmica afirmam claramente que o estado da natureza, tanto pontual quanto geral, é sempre e sempre será degenerativo. A teoria da evolução também é incompatível com a sequência de eventos de Gênesis 1. Mas ainda existe uma incompatibilidade muito maior e mais fundamental entre a teoria da evolução e as escrituras sagradas. Ela está relacionada com a essência da mensagem bíblica, que é da redenção, que é de redenção e restauração, sendo ela aplicada não somente aos seres humanos, mas também à natureza. Olha só, lá em Romanos 8, 19 a 22, é dito assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Esse texto lá de Romanos, escrito por Paulo, falando da criação e dos efeitos, das consequências do pecado na criação, afirma que a natureza encontra-se no estado de degradação, escravidão da decadência em que se encontra, é o termo que ele usa, e não no estado de evolução. Ou seja, ela não está melhorando, ela está piorando. A afirmação bíblica é que a natureza está em um complexo degenerativo e não evolutivo. A Bíblia afirma que a natureza foi submetida a essa situação. Por conta de quem? Do homem e o seu pecado, que subjugou toda a criação a essa ruína. E por isso a criação aguarda ansiosamente que a glória de Deus seja revelada nos seus filhos, nos eleitos, nos salvos. Ou seja, não foi pela escolha da natureza. Em outras palavras, ela se encontra constantemente se degradando, e por uma razão muito específica, e não por um simples processo lei natural. Foi o pecado. E aí, além disso, mais um problema que é até pior, nessa tentativa de conciliação do evolucionismo com a Bíblia, é um problema insolúvel, que é o quê? A origem da morte. Veja só, para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, a razão do nascimento, da vida e da morte do Senhor Jesus pode ser resumida em um único versículo. Está lá em Romanos 6, verso 23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente só lê até o salário do pecado é a morte, né? E esquece o resto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse versículo, nós podemos perceber que a incompatibilidade do estado de degradação, agora ela se torna um problema insolúvel, ou, em outras palavras, insolucionável. Por quê? Como já vimos, o princípio básico da evolução é a morte. O indivíduo tem que morrer para que a próxima geração evolua, segundo o pensamento darwinista. Sem a morte, qualquer proposta evolucionista não subsiste, porque ela é fundamental, como nós vimos. Mas qual é a origem da morte segundo a Bíblia? Essa é uma pergunta que a Bíblia responde de maneira muito clara, porque a origem da morte, segundo a Bíblia, não está relacionada com uma falha genética ou uma falha no projeto original feito por Deus, nem está relacionada com alguma falha na execução da criação por parte do Senhor Deus. A origem da morte, segundo a Bíblia, na pessoa do Senhor Deus, a origem da morte encontra-se na pessoa do Senhor Deus. E ele disse claramente ao homem que ele mesmo criou no Jardim do Éden, em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A expressão, abre aspas, certamente você morrerá, traduz literalmente, morrendo, morrerás, no hebraico. Nessa declaração, o Senhor está afirmando o que aconteceria com Adão caso ele desobedecesse seu mandamento. E essa declaração não se refere a um ato apenas isolado de Adão, mas a um processo que culminaria com a morte física de toda a sua descendência. E foi justamente isso que Adão experimentou na sua vida. Por mais que tenha sido um dos mais longevos sobre a terra, morreu, como também todos os seus filhos, netos, bisnetos, trinetos e por aí vai. Portanto, diferente dessa tentativa de conciliar ou inconciliar o irreconciliável, a morte na Bíblia, diferentemente do evolucionismo, ela tem uma origem propositada. A morte teve uma origem e teve um início como um processo. E esse início aconteceu justamente no julgamento feito por Deus com respeito à desobediência de Adão. Mas, pastor, então como é que eu não consigo conciliar? Porque a espécie que está lidando com a morte, que é um princípio básico do evolucionismo, já está presente no contexto da vivência da humanidade, segundo o relato bíblico, depois do ser humano ter sido criado. Então ele não está antes. A morte foi uma consequência de uma atitude do ser humano e não a origem dele.
Consegue compreender agora como é que é incompatível? Assim como Adão pecou numa determinada hora, de um determinado dia, de um determinado lugar no Éden, a morte também passou a fazer parte da história num determinado dia e numa determinada hora. E a Bíblia afirma que a morte entrou no mundo após o pecado de Adão e Eva, e não antes. Se a morte não tivesse entrado no mundo desde o princípio, então a evolução não poderia ter acontecido. Porque, como vimos, a seleção natural impõe que este seja um princípio básico, para que haja nos descendentes a proliferação de características evolucionárias, o anterior tem que ter morrido. Então não há como conciliar. Se a morte tivesse entrado no mundo antes do pecado de Adão, então ela não poderia ter sido o salário do pecado, porque não havia pecado. Percebe agora como é que a gente não consegue conciliar uma coisa com a outra? E se a morte não for o salário do pecado? Você pode dizer, não, mas a morte não é o salário do pecado, foi uma linguagem figurada de Paulo. Então qual seria a razão de Cristo? Porque não termina lá o versículo, lembra? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não precisava então de Cristo se o salário do pecado não fosse a morte. Então não dá, queridos, para conciliarmos o evolucionismo com a doutrina bíblica. Conclusão. Qualquer tentativa de harmonização entre a teoria evolucionista e as escrituras sagradas sempre irá comprometer uma das duas, fazendo que uma ou outra seja completamente falsa ou absurda. É como desejar torcer para o Flamengo e para o Fluminense ao mesmo tempo. É até estúpido. E a mesma coisa está aqui em relação ao evolucionismo teísta. Você não tem condições de ser um verdadeiro cristão e ser evolucionista teísta, porque uma coisa anula a outra frontalmente. Não há possibilidade de harmonização entre a evolução e o relato bíblico de Gênesis. Nós encerramos com isso hoje, para na semana que vem começarmos a falar sobre Gênesis em si. Já falamos um pouco das teorias, das fontes, da autoridade bíblica, e vamos falar sobre Gênesis 1, o início de tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É o que a gente vai ver na semana que vem. Uma frase para a gente encerrar aqui de um cientista, Werner Heisenberg. Olha só, ele diz assim: o primeiro gole do copo das ciências naturais o tornará um ateu, mas no fundo do copo, Deus estará esperando por você. Porque não tem jeito. A complexidade das ciências biológicas te deixa numa enrascada sem fim quando você investe nessa audaciosa missão de negar a existência de Deus. Porque você não encontra outras explicações que possam refutá-la. Porque parece muito simples negar a existência de Deus. A questão é provar que ele não existe. Não é possível. Mas você não pode cair também nessa falsa compreensão agnóstica, diga-se de passagem, de que você não pode provar sua existência, como também não pode provar sua não existência. Na realidade, a sua existência é comprovada de maneira categórica, clara e evidente pela criação, por tudo ao nosso redor e, sobretudo, na pessoa de Cristo, a expressão exata do ser de Deus. Só assim nós podemos entender claramente, meus irmãos, como tudo começou. Vamos ficar de pé, queridos, para encerrarmos nosso culto de hoje. Você que nos acompanhou no YouTube, fica convidado para participar conosco aqui presencialmente. Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Você, membro ou que tem nos assistido aí na internet, é um grande parceiro de divulgação. Então, compartilhe, seja um difusor da mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou pedir que o microfone seja levado para a nossa irmã Regiane Gomes, que vai orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelo nosso culto de oração, de estudo bíblico de hoje. E em seguida nós vamos receber a bênção do Senhor para as nossas vidas. Oremos. Obrigado, Senhor, porque nessa noite, meu Pai,